Glória a Deus. Deus é maravilhoso. A gente que fica devendo. Amém. Feche seus olhos. Senhor Deus, é a sua noiva, Pai. Senhor, é a sua noiva que está aqui diante do Senhor. Senhor, nós queremos nos render aos seus pés, Deus. Senhor, nós precisamos aprender mais do Senhor. Nós precisamos entender mais quem é o Senhor. Deus, nos traga, Senhor, a cada dia que passa, que o Espírito Santo traga ao nosso coração um entendimento maior de quem é o Senhor. Nós precisamos alcançar, Senhor, a sua grandiosidade. Nós precisamos entender, Senhor, a sua grandeza. Entender o que é o El Shaddai, o que é o Todo-Poderoso. Nós precisamos entender, Pai, quem criou esse universo inteiro. Esse universo inteiro, Pai. Meu Deus. Quem é o Senhor, Deus? Se revela a nós, Pai, para que nós possamos adorá-lo verdadeiramente em espírito e em verdade. Que a gente consiga adorar um Deus que nós compreendemos, entendemos e conhecemos. Senhor, que a gente possa aprender a andar com o Senhor da maneira como agrada ao Senhor e não a nós. Senhor, que nós aprendamos, Deus, a ter cada dia mais reverência ao Senhor e temor. Não é medo, Deus, é temor. E nós temos temor quando nós entendemos a sua grandeza. Quando nós entendemos que esse Deus que criou tudo o que nós podemos enxergar e muito mais aquilo que nós não conseguimos e não alcançamos enxergar, que muitas vezes nós precisamos, Senhor, de equipamentos que estão lá no céu, Pai, dos grandes telescópios do céu, para enxergar mais um pouquinho, mas eles ainda não enxergam tudo. E entender que esse Deus que gerou tudo, que criou tudo, enviou o seu unigênito aqui, por amor a nós, por amor a nós, que o Senhor nos criou por amor a nós, que o Senhor nos ama, porque a sua palavra diz em João 3,16, que o Senhor nos amou de tal maneira, que enviou o Senhor Jesus Cristo, para que Ele morresse por nós. Nos ensina dia a dia, Senhor, quem é o Senhor, e que nós não merecemos absolutamente nada, mas assim mesmo o Senhor faz por nós, por amor, misericórdia e graça. Em nome do Senhor Jesus, fala a nós, Senhor, através da sua palavra hoje. Fala a nós, Senhor, toca, Senhor, fala ainda ao meu coração aquilo que o Senhor ainda não falou quando o Senhor me entregou essa palavra. Eu creio que ainda tem coisa revelada aqui dentro que o Senhor ainda vai falar ao meu coração essa noite, mas que a palavra seja rema, transformadora na vida da sua igreja. Senhor, que a palavra seja transformadora, em nome do Senhor Jesus, para a sua honra e para a sua glória. Amém.
podemos nos assentar, glorificando ao Senhor. Hoje Isaías está bom de bope, né? Já foi citado 2 vezes, eu vou citar mais uma. Lá em Isaías 40, 22, eu amo esse versículo. Eu amo esse versículo. Ele diz o seguinte: Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. Algumas versões falam em globo da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. Olha só, essa é a grandeza de Deus. Alguém que abre o céu como uma cortina. É muito grande esse universo. É muito grande esse universo. E nós temos um Deus que criou tudo isso do nada. Ele partiu do nada, do nada, do nada. A cada dia os cientistas descobrem mais que o Big Bang é uma teoria furada. Furada. Que não tinha nada, e do nada Deus criou tudo o que existe. É esse Deus que enviou o Espírito Santo, que nos trouxe até aqui dentro. É esse Deus que a gente não consegue mensurar o tamanho dele, que a gente não consegue mensurar o tempo dele, porque ele é eterno, ele sempre existiu e sempre existirá. É esse Deus que mandou Jesus aqui para nos fazer filho, para que a gente deixasse de ser criatura e passasse a ser filho. E esse Deus um dia se apresentou. Vamos lá em Êxodo. Êxodo 3. Moisés está lá batendo um papo com Deus na frente da sarça ardente, né? Um arbusto que pegava fogo, mas não consumia. E Deus está mandando ele ir lá falar com o povo. E uma hora ele fala: tá, tudo bem, Deus, mas eu vou dizer que quem me mandou. A gente tem que entender que o povo estava no Egito, idólatra, cheio de Deus para tudo que é lado. E todos os deuses tinham um nome, e ele falou assim: mas Deus tem que ter um nome, qual é o seu nome? E aí no verso 14 de Êxodo 3, Deus responde: eu sou o que sou. Ele é. E ele disse: eu sou. E Moisés falou para o povo: olha, o eu sou me mandou aqui. Quem eu sou? Eu sou, é Deus. E o mais interessante é que Deus existe na figura de 3 pessoas. Amém? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E todos esses reunidos são Deus. E Deus é o eu
sou. Aí, nós vamos lá para o livro de João. Por que João? Porque João é o evangelho. João é o evangelho escrito para nós. João é o evangelho escrito para a igreja. Cada evangelho, cada evangelista teve um remetente para mandar, né? O evangelista é o escritor, mas ele tem um público para enviar. Mateus escreve para o próprio judeu. Marcos escreve para os romanos. Lucas escreve para os gregos. E João escreve para a igreja. O evangelho de João é o evangelho que foi escrito para nós. É o evangelho mais teológico. É o evangelho que não está preocupado em cronologia, em tempos. Mas ele está preocupado em mostrar Jesus como Deus. O evangelho de João começa dizendo que no princípio era o verbo. E o verbo estava com? O verbo era Deus. E aí o verbo se fez carne e viveu entre nós. Quem é o verbo? É Jesus. E por intermédio do verbo, tudo que existe foi feito. E nada que foi feito sem ele. Porque Jesus é o verbo de Deus. Haja e ouve. E antes que o haja houvesse, ele já era Deus. Amém? Por quê? Porque antes que o haja houvesse, o que havia? Nada. Só Deus. E aí vem Jesus. E aí, o que vai acontecer com Jesus? Jesus vai se mostrar no Evangelho de João, ou João, o discípulo amado, aquele que deitava a sua cabeça no peito de Jesus, aquele que foi o único que estava face a face com Jesus na cruz, aquele que Jesus olhou e falou assim: não tem mais ninguém aqui, nem os meus irmãos estão aqui, só a minha mãe e o meu discípulo. E foi a ele que Jesus confiou o cuidado da mãe dele. João, Jesus lá na cruz, ardendo de dor, prego traspassado nos pulsos, prego traspassado nos pés, depois de ter sido torturado, chicoteado, sido a carne rasgada, porque aquele chicote não era simplesmente couro, aqueles chicotes, eles tinham pedras e ossos amarrados no meio, que quando batiam na carne de Jesus, que eles puxavam, arrancava pedaço de carne. E Jesus suportou isso como ovelha que vai para o abatedouro, mudo, calado. E ele fez isso por mim e por você. Aquela dor era minha e era tua. E ele passou isso por nós, para que ele fosse verdadeiramente o nosso Salvador. É esse Jesus que muitas vezes a igreja fez
de gênio da lâmpada. Dando ordem. Jesus faça isso. Jesus faça aquilo. Isso me chocou muito, 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 muito a vida inteira. Porque como que eu dou ordem para quem foi rasgado por mim e quem entregou a vida para que eu tivesse vida eterna como Ele? Ele era o unigênito de Deus, o único. E com a ressurreição dele, ele se transformou primogênito. Porque todos nós que o reconhecemos como Deus, passamos a ser vistos como seus irmãos. Jesus nos fez irmão dele, irmão de Deus, filho de Deus. Porque se Jesus é Deus, não somos irmão dele, nós somos irmãos de Deus. Nós precisamos conhecer esse Deus verdadeiramente para saber quando nós pedimos alguma coisa a quem nós estamos pedindo. E para que a gente, quando peça a Ele, aprenda a pedir e fale: Senhor, se for da sua vontade. Jesus, que era Deus, fez isso. Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feito conforme a sua vontade. E a gente faz beicinho para Deus quando pede as coisas e Ele não faz. E muitas vezes Ele não faz porque, não é porque nós não merecemos, porque nós não merecemos mesmo. Ele não faz para a proteção da gente, porque muitas das vezes aquilo que nós queremos que Ele nos faça, não vai ser bom para a gente. Quem é pai e mãe aqui? Você entrega tudo que teu filho pede? Não, tem coisa que eles querem, que a gente sabe que não é bom para eles, e a gente diz não. Se a gente que é de carne, que tem uma natureza corruptível, se a gente que é pó e cinza, se a gente que não é nada, protege o filho da gente, imagina Deus que é perfeito. Imagina Deus que é perfeito. Quando Ele não nos entrega alguma coisa, eu posso te garantir uma coisa: é livramento. Porque muitas vezes aquilo que a gente gostaria que Ele nos desse e Ele não nos deu, iria nos afastar dEle. E aí Ele fala: não, filho, você não está preparado para isso. Então, não. Mas olha só Jesus. Vamos lá em João, no capítulo 6. E nós vamos ver agora como que Jesus se apresenta. Como que Jesus se apresenta a nós? João 6, no verso 51. A minha versão é RA, tá? Revista atualizada. João 6, 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então Jesus já começa falando que Ele é o pão. E na ceia, qual é o primeiro elemento que a gente consagra e que a gente participa? É o pão. É o pão. É o pão, e um pão sem fermento, ou seja, um pão sem pecado. E esse pão sem pecado foi o pão
que, segundo Isaías, que profetizou, nós temos que entender que Isaías é o profeta messiânico, ou seja, ele era o profeta que ele profetizou o Messias. Ele vai falar, ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. Quem assistiu Paixão de Cristo? Tem uma cena lá que me marcou muito. Jesus estava carregando a cruz, certo? E de repente Jesus não aguenta, cai 3 vezes, e aí eles pedem para o sirineu ajudá-lo a carregar a cruz. E aí a cruz, eles deitam a cruz, e cada um vai pegar num braço da cruz. E Jesus está levando a cruz e olhando para o homem. E de repente Jesus dá uma falseada na perna, de propósito. E o outro quase cai. E aí o outro percebe, o outro olha para Jesus e percebe que quem estava levando a cruz era Jesus. Ele não ia aguentar levar aquela cruz, porque naquela cruz estavam o quê? Os nossos pecados, as nossas dores, as nossas doenças, as nossas mazelas, tudo aquilo que não presta em nós estava onde? Estava naquela cruz, que Ele estava levando. Ele fala que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então a gente pode entender até que Jesus, ou que o maná que caiu no deserto, perfigurava Jesus. Ele é o pão vivo que desceu do céu, para alimentar o povo. E o povo queixava, né? Porque queria entrar na carne, né? Não queria aquele pãozinho, né? Queria entrar na carne, né? Aí Deus fala, então tá, mandar codornize para vocês aí, quer carne, então toma carne. Porque a gente não sabe pedir. E Jesus é o pão vivo que desceu do céu, para nos alimentar física e espiritualmente. Porque na oração que Ele nos ensina, Ele fala, olha, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí é alimento mesmo. Aí é o que comer. Aí é cuidar do nosso corpo. Só que Ele segue. E aí nós vamos lá em João 8:12. E Jesus continua falando. E aí Ele vai falar o quê? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Qual foi a primeira obra da criação de Deus? Luz. Haja luz. O sol veio no 4º dia. O sol veio no 4º dia. Mas a luz foi a primeira coisa que Deus criou. Tem gente que fala que essa luz foi Jesus. Eu não creio. Porque se Jesus era o verbo e Deus falou haja, o verbo já existia. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus. Haja luz. E aconteceu a luz. E essa luz veio para nos trazer o quê? Clareza de coração. Quer ver uma coisa? O que Saulo viu quando ele saiu para Damasco e que ele teve um encontro com Jesus? Uma imensa luz que veio do céu e o derrubou no chão. E aí ele pergunta, quem é, Senhor? Ele falou, eu sou Jesus, aquele que persegues. Luz. Jesus é a luz do mundo. É Ele que, quando chega, não deixa lugar para trevas, nem na vida da gente. E quando a gente pede, Jesus entra no meu coração, os capeta bate tudo em retirada.
essa coisa dos capeta bater em retirada quando Jesus entra é incrível. Quando eu batizei, no sábado, a gente ia fazer um trabalho pela igreja, e eu, na época, cuidava da mídia. Eu era um midianita lá. Eu cuidava da mídia. Eu era responsável pelo programa de TV da igreja, da sede lá em Brasília. E eu sabia que no dia seguinte a gente ia fazer um trabalho de evangelismo, a gente ia gastar o dia inteirinho. E eu peguei as baterias da câmera e levei todas para o meu quarto, para a noite ir carregando uma por uma. Isso foi dezembro. Dezembro de 94. E eu estava lá, e um calor, Brasília triscando de calor, e eu estava lá, e de repente, eu tirei a camisa, falei, nossa, calorão, deixa eu arrancar essa camisa aqui. Quando eu arranquei a camisa, que eu passei a mão pelo meu umbigo, estava escorrendo um líquido viscoso, e eu não estava entendendo o que era aquilo. Eu fui lá e lavei, não ardeu nem nada, falei, suor. Aí daqui a pouco eu volto lá, continuo lá, lendo e trocando bateria de câmera lá para carregar. Daqui a pouco começa a escorrer de novo. Eu, caramba, o que é isso? Fui lá, lavei de novo, aí eu passei, falei assim, deixa eu jogar um desodorante aqui, que é álcool, para ver se arde, para descobrir se tem algum ferimento. Nada. Beleza. No dia seguinte, isso foi a noite toda, vários momentos na noite, escorria aquilo até que ele parou. De manhã saímos para o evento, e eu comentei com o pastor que tinha me dado o curso de batismo, e que ia me batizar no dia seguinte. Falei, pastor, aconteceu isso essa noite, o que foi? Ele falou, Milton, você teve tanto envolvimento com tanta coisa, e os demônios viram a tua convicção tão grande de descer as águas amanhã, que eles pularam fora, porque se eles dessem as águas contigo, eles queimavam. Eles te abandonaram. Eu falei, glória a Deus. Então é isso, quando a luz chega, não tem lugar para trevas. Quando a luz chega, não há lugar para trevas. Traz essa luz para dentro de você. Jesus, eu quero a sua luz dentro de mim. Ela vai clarear tudo e vai expulsar todo vestígio de trevas, não cabe sombra na luz. E Jesus continua. E aí nós vamos lá para o capítulo 10, não vamos sair de João, capítulo 10, e nós vamos lá para o verso 7, na parte B, aonde ele vai falar. O que nos importa não é o versículo inteiro, mas é a fala de Jesus. E ali ele fala o quê? Eu sou a porta das ovelhas. E aí, tem uma coisa muito louca. Eu fui pesquisar essa questão da porta das ovelhas, que é uma porta que existe nos muros de Jerusalém. Essa porta, naquele tempo, era por onde as ovelhas e os animais que seriam sacrificados no templo, era por ali que eles entravam. E ali era perto do tanque de Betesda, aonde tinha aquele paralítico que estava há 38 anos, e que o anjo agitava as águas para cura. E quando alguém entrasse naquele momento no tanque, seria curado. O primeiro que entrasse seria curado. Mas era num apêndice daquele tanque de Betesda, que eles lavavam os animais, que eles purificavam os animais, para que eles fossem oferecidos, sacrificados.
E Jesus fala: eu sou a porta das ovelhas. E no aprisco, quando era fora, que as ovelhas estavam com seus pastores no campo, quando estava fora, o que acontecia ali? A gente tem uma ideia do aprisco como um curralzinho, né? Na realidade era um muro de pedra baixinho, e não tinha porteira, era um vão aberto que passasse uma ovelha, e quando chegava a noite, sabe o que acontecia? O pastor se deitava nessa passagem, e as ovelhas não saíam, porque viam o pastor ali fechando. Quando Jesus fala que Ele é a porta, Ele está dizendo que Ele está guardando quem vai entrar. E Ele está protegendo quem vai entrar. E Ele está levando para a purificação no tanque de Betesda aquele que vai entrar. Ele é o bom pastor, Ele que cuida de nós, é Ele que nos leva por pastos verdejantes, é Ele que nos leva para o aprisco para cuidar de nós, é Ele que se deita na porta das ovelhas, para que o lobo não entre para importunar as ovelhas. É Ele que guarda a minha e a tua vida. Só Ele. E é Ele que vai falar: eu sou a porta das ovelhas. E na sequência disso, no 10:11, capítulo 10, verso 11, ele vai falar o quê? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E no 14 ele complementa: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Um Deus que conhece cada estrela pelo nome, Ele nos conhece e nos chama pelo nome. E mais do que nos chamar pelo nome, quando nós estivermos lá, Ele vai dar para cada um de nós um novo nome. Porque lá em Apocalipse não diz numa das cartas: aquele que vencer, lhe darei uma pedra e nela escrita o seu novo nome, que só Ele conhecerá. Ele é o bom pastor, Ele cuida de nós. Decidir por Jesus é decidir pela sua palavra, porque decidir por Jesus não é decidir pelo verbo. Jesus não é o verbo, e a palavra não é o verbo de Deus. Decidir por Jesus é decidir pela palavra. Como que Jesus sabe que eu decidi por Ele? Quando eu pego essa palavra e eu sigo o que está escrito. Quando eu sigo o que essa palavra me ensina, eu estou seguindo os passos de Jesus. Eu estou seguindo aquilo que Ele tem para a minha vida. Deus escreveu essa palavra para nos deixar o caminho para chegarmos no céu. E por isso, no capítulo 11, no verso 25, Jesus vai falar o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Por que viverá? Porque quem crê nele, entrega a vida a Ele, tem a vida eterna.
E a vida eterna é uma vida que não tem fim. Não tem fim nele. É uma vida que não tem fim sem doença. É uma vida que não tem fim sem pecado. É uma vida que não tem fim sem briga. É uma vida que não tem fim sem fofoca. Glória a Deus. Glória a Deus. Está na Bíblia. O que mata não é o que entra pela boca, o que mata é o que sai dela. Não fui eu que falei, mas eu respeito. Está aqui. Está aqui. Eu sou a ressurreição e a vida. Mas Jesus deixou para a gente ter uma experiênciazinha para experimentar isso. Ele ressuscitou Lázaro. Ele ressuscitou o filho da viúva. Ele já mostrou, falou, eu venço a morte, deixa comigo. E aí Jesus morre naquela cruz. E antes que o inferno conseguisse festejar, ele já estava lá olhando para Satanás, falando assim, me entrega aqui. Todo escrito de dívida que você tem contra o meu povo, de hoje para frente. Está comigo agora. Com a minha morte eu comprei isso, você não tem mais direito, agora é meu. Sabe o que quer dizer isso? É que se você está em Jesus, o diabo não tem o direito de tocar em você. Não tem. E se ele tocar, você tem autoridade espiritual para olhar para ele e repudiar ele e falar assim, olha, parte em retirada, porque o que você tinha sobre mim está na mão de Jesus. Vai pegar com ele lá na cruz, vai lá. Quando o diabo começar a te acusar, quando o diabo começar a falar, você fez isso, sabe o que você fala para ele? O negócio é o seguinte, você não sabe como vai ser o meu fim, mas eu sei como vai ser o teu. O diabo não sabe qual vai ser o nosso fim, só Deus sabe. E se Deus quiser, vai ser junto dele, louvando e adorando ele para a eternidade. Mas a gente sabe qual vai ser o fim do diabo. Qual é o fim do diabo e dos seguidores dele? O inferno. O inferno. Certa vez eu tive um sonho, e Deus me levou para um lago de lava incandescente, imenso. No meio desse lago só tinha uma coisa, uma árvore queimada e toda retorcida. E aí Deus falava comigo no sonho, está pronto, só está esperando para inaugurar com Satanás, porque ele inaugura e depois atrás dele vem o quê? Todos os caídos, os seus anjos caídos e todos aqueles que se perderam. E Deus falava para mim, já está pronto, já está pronto. E era um lugar que metia medo, era um lugar que metia medo, aquele lago de lava incandescente, como se eu estivesse na boca de um vulcão, vendo aquele vulcão lá embaixo, aquela lava brilhante, acesa. Mas Jesus deixa para a gente que Ele é a ressurreição e a vida, e é por Ele que nós vamos ter vida eterna. Seguindo mais um pouquinho no 14:6, estamos chegando no fim. 14:6, o que Jesus fala? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem. Quando ele fala ninguém vem ao Pai, é sinal que ele está do lado do Pai. Senão ele ia falar vai. Se ele não estivesse perto do Pai, era vai. Mas como ele falou vem, é porque ele está do lado do Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque Ele é o caminho. Ele é o caminho, Ele é o caminho que te leva a passar pela porta das ovelhas. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida,
arrepiou o cabelo dos fariseus dentro daquele turbante que eles usavam. Por quê? Porque caminho, verdade e vida para os judeus tinha um significado extremamente forte, porque era nome das portas do templo e do tabernáculo. A primeira porta de passagem para entrar no tabernáculo chamava caminho. E aí você tinha o altar do sacrifício e a pia da purificação. É o primeiro passo de todo crente. Eu aceito Jesus, eu entro pelo caminho e eu sacrifico o velho homem, para nascer na pia um novo homem, é o batismo. Aí eu passei pelo caminho e eu chego na verdade, que é a segunda porta, que é a porta que entra para o santo lugar, que é a porta que vai me dar acesso ao pão da vida. Há 12 pães asmos que tem lá, que representam as 12 tribos de Judá. Eu tenho o candelabro que representa Jesus, a luz do mundo. Olha, o pão, a luz. E eu tenho o incensário, que a palavra diz que é ali que todos os pedidos, todas as orações dos crentes, elas são queimadas no incensário e elas sobem como incenso às narinas de Deus. E quando eu passo pelo incensário, eu tenho a terceira porta, que é a vida, e é a vida porque é a porta que me leva dentro do Santo dos Santos, na arca que é a presença de Deus. Essa porta que é a vida, é a porta que passa no véu que Deus rompeu e rasgou de cima a baixo, quando Jesus morre naquela cruz, e rasga de cima para baixo, para mostrar que rasgou de Deus para o homem, não foi do homem forçando para Deus, mas foi Deus se liberando para o homem, porque ela rasga de cima para baixo. Aquela cortina, aquele véu, se você estuda direitinho como Deus mandou fazer, ele tinha cerca de 20 centímetros de espessura de tecido tramado. Imagina um palmo de tecido tramado, quem é que consegue rasgar isso na mão? Foi Deus que rasgou. Agora olha que coisa interessante, Jesus não falou que ele é a verdade? Bacana. Hoje nós cantamos a armadura, né? Hoje nós cantamos a armadura e falamos do cinturão da... Quando você vai em Efésios 6, eu não vou lá não, porque eu não vou sair de João. Quando você vai em Efésios 6, depois vai ler a armadura que o pastor cantou. Ela é forte demais, essa armadura. Lê, ele fala, ele começa pelo cinturão da verdade. Ele começa pelo cinturão da verdade. E em cima do cinturão da verdade, ele coloca a couraça da justiça. Agora olha que interessante. Se o meu cinturão é para prender a espada, é para prender, né, o cinturão do soldado serve, é o cinto de utilidades, é onde ele tem todas as ferramentas dele, ele pendura no cinto. Mas aí eu coloco uma couraça por cima. E eu tampo o cinto com a couraça. Por quê? E uma vez eu estava orando a Deus, falando, Deus, não estou entendendo isso. Por que isso? Ele falou, o negócio é o seguinte, se eu coloco a couraça em cima do teu coração, o teu coração está com as tuas verdades. E a justiça de Deus vai fuzilar essas tuas verdades, ela vai queimar as tuas verdades. Você não vai existir, porque as tuas verdades não são as minhas verdades. Então eu ponho a verdade de Jesus, porque Jesus é o caminho, é a verdade. Então o cinturão da verdade é eu estou pondo Jesus, e por cima de Jesus ele coloca a couraça da justiça, porque ele é o justo juiz, e ele guarda a verdade de Jesus no nosso coração. Por isso o cinturão da verdade vem embaixo da couraça da justiça. Pegou essa?
A verdade de Jesus é que tem que estar no teu coração, para que o justo juiz julgue a sua causa e olhe para você como mais do que vencedor. Se a verdade de Jesus não estiver primeiro no seu coração, se não estiver primeiro no meu coração, a minha verdade não é nada. A minha verdade não vale nada, porque enganoso é o coração do homem. O meu coração só deixa de ser enganoso quando a verdade de Jesus, que está no cinturão, me protege, e aí a couraça de Deus vem por cima dela. É tremendo isso. É tremendo isso. Isso é base para a batalha espiritual. Para encerrar, (15:1) eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Foi ele que me plantou aqui. Foi Deus que plantou Jesus na terra. Literalmente. Porque Jesus nasce de uma semente. Ele não foi fecundado no útero de Maria, ele era uma semente. E uma semente, ela é lavrada por um agricultor. Ele era a semente e Deus o agricultor. Ele era a semente. Agora olha que incrível. Se ele é a semente e ele cresce em nós, toda semente gera uma, nem toda semente gera uma árvore, né? Mas vamos lá, essa semente gera uma árvore, que é a árvore da vida, que estava lá no Éden. E essa árvore da vida, ela dá um fruto, que é o fruto do Espírito que está dentro de nós, e que nós precisamos fazer esse fruto crescer. Nós precisamos fazer esse fruto gerar semente, com todas as características do fruto do Espírito, onde a primeira característica é o amor. E aí ele vem no verso 5 para encerrar, ele fala o quê? Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podereis fazer. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eis que eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. E se você não percebeu, o tempo inteiro, Jesus falava o quê? Como é que ele começava todas as vezes que ele se apresentava? Eu sou. Como Deus se apresentou para Moisés? Eu sou. Então a cada vez que Jesus falava para o povo, eu sou, o povo falava, ele é Deus. A igreja entende, eu sou, como o nome de Deus, e Jesus falava, eu sou, eu sou. Fique em pé com essa verdade. Quer ver outra coisa fantástica? O primeiro eu sou, ele era o quê? Qual foi o primeiro eu sou? Gente, não tem jeito, o professor depois que dá aula, ele faz a sabatina. Eu sou. Não, primeiro de Jesus, a primeira fala de Jesus, eu sou o pão. Qual foi a última fala de Jesus? Eu sou a pão e vinho, alfa e ômega.
no meio do pão e do vinho, que é o sacrifício dele, está tudo o que ele tem que representar para nós. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. E agora, Deus, eu vou ser meio egoístinha, Deus. Obrigado porque o Senhor falou comigo. Eu espero que o Senhor tenha falado com cada um dos meus irmãos da mesma maneira que o Senhor falou comigo. Eu espero que o Senhor tenha trazido a semente da transformação na vida de cada um, da mesma forma que o Senhor trouxe na minha vida, da mesma forma que o Senhor falou comigo, conforme o Senhor for me entregando isso, conforme eu fui lendo e conforme eu fui vendo o quão pequeno eu sou. E mesmo pequeno, mesmo rasteiro, o Senhor continua me amando. Senhor, muito obrigado, Deus. Porque, Senhor, nesse universo, nós nem aparecemos. O nosso céu nem, o nosso sol nem estrela de primeira grandeza é, ele é de quinta. Tem 5 tamanhos de sóis maiores do que o nosso. O nosso nem o principal é. Mas, Senhor, a sua palavra diz que nós somos a menina dos seus olhos. E nós estamos aqui. Senhor, essa noite eu peço uma coisa para o Senhor. Só uma coisa. Que o Senhor aumente em nós o amor que nós temos pelo Senhor. Que o Senhor aumente em nós o temor. O temor. Por entender que esse Deus tão perfeito, que esse Deus tão maravilhoso, que esse Deus que está sobre tudo e sobre todos, e que não há nada que se achegue nem perto, esse mesmo Deus me amou tanto que mandou Ele próprio morrer por nós. Que esse verbo se fez carne e veio habitar aqui para nos resgatar, para nos levar para viver na eternidade que Ele construiu para Ele. Você entende que Jesus está dividindo o espaço que Ele fez para Ele? Quando Ele fala para os discípulos dele: na minha casa há muitas moradas e eu vou para preparar uma para você. Ele foi preparar uma para nós, pastor Nelson. Ele foi preparar para nós. E muitas vezes nós temos dificuldade de abrir a porta do coração de carne para Ele. Muitas vezes nós temos dificuldade de dizer sim ao que Ele nos pede, e Ele não nos pede nada de extraordinário. Ele nos pede tão pouco, Ele nos pede para nos amarmos. Ele pede para quando você olhar para o seu irmão, você olhar para o seu irmão e olhar com amor. O que Ele pede é amor. Foi isso que Ele perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Ele só quer ser amado por nós. E Ele nos amou tanto. E muitas vezes nós temos dificuldade em amar. Mas esse amor que Ele tem por nós, Ele está dentro de nós. Põe a mão no teu peito, Ele está aqui, ó.
Ele está aqui, sabe por quê? Porque Ele veio no sopro de vida. Você recebeu o sopro de vida de Deus, o amor de Deus está dentro de você. Por que que nós não temos facilidade de distribuir esse amor? Por que que nós somos tão egocêntricos, que nós queremos esse amor só para nós? É por isso que na ceia Paulo fala, você precisa discernir o corpo. Sabe o que é discernir o corpo? É discernir o corpo de Cristo. E o que é o corpo de Cristo? Somos nós. Ele é a videira, nós somos os ramos. Para a gente dar fruto, a gente tem que estar preso nele. Por isso eu preciso ter amor. Como que eu dou fruto se eu não amo? Como que eu evangelizo sem amor? Como que eu atraio alguém para Jesus se eu não dou amor? Pastor Neto é um evangelista de ofício. Você consegue não amar quem entra no teu carro? Quantos já vieram aqui para dentro? É amor. É amor. Nós precisamos amar. Nós precisamos ser como as crianças, porque criança é inocente de coração. Ela não tem nossos preconceitos. Ela não tem os nossos pós-conceitos. Ela ama. Senhor, eu peço ao Senhor uma coisa hoje sobre todos os meus irmãos. Eu não vou pedir nada por ninguém. Eu vou pedir uma coisa só. Nos traga um batismo de amor. Em nome de Jesus. Nos traga um batismo de amor. Que a gente consiga olhar um para o outro e olhar com amor. Que o meu irmão sinta que eu o amo pelo meu olhar, e que eu possa sentir que o meu irmão me ama pelo seu olhar, e que nós possamos ir amar ao mundo como Deus amou, e trazer o mundo para Ele, para o reino, para a igreja, para que sejam amados e para que aprendam a amar, para que quebrem todos os bloqueios do amor e que floresça o fruto do Espírito e que passem a amar, em nome de Jesus. Para onde eu vou, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por